isso vem em constante evolução. Quem não continuar evoluindo vai ficando para trás. Quem tiver aquela cabeça antiga de trabalhar só com bolsa, né, que era o assessor lá no começo, está completamente fora do que é o mercado hoje. Quem é ganhador aí dessa equação é quem tem planejamento e quem aí não toma um risco excessivo. Mas o modelo do banco, eu diria que ele é cada vez mais ultrapassado. Por isso que o americano, que é o mercado mais desenvolvido, as pessoas não investem no banco, elas pagam conta no banco e usam assessores independentes ou casas independentes para investir seu dinheiro. Para fazer, de fato, um bom atendimento, você tem que conhecer. E isso é uma outra reflexão que os próprios clientes têm que fazer. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o José Miguel Medeiros. A gente está começando mais um episódio do quadro Papo de Assessor, esse espaço que a gente convida os nossos assessores de referência aqui para contarem um pouquinho a sua história, contarem um pouquinho sobre os bastidores da nossa carreira. Esse quadro é dedicado para você, investidor, cliente nosso, que quer conhecer um pouquinho do background da nossa equipe, quer ser um pouquinho dos bastidores da nossa operação, ou você, profissional do mercado, que quer conhecer um pouco mais do nosso mercado, quer conhecer um pouco mais a Critéria, esse espaço é dedicado para vocês. Hoje a gente está começando aqui o quadro com o Nicolas Barbarize, o nosso, talvez a última pessoa a integrar a Critéria, foi uma aquisição de peso. Nicolas, boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês e dividindo um pouco das minhas experiências. Imagina, foi um prazer. Nick, a gente já se conhece aí, já escutei bastante a sua história. Há 18 meses que a gente conversa para você entrar na Critéria, foi um papo, foi uma conversa, uma trajetória longa, mas eu quero que você se apresente um pouquinho aqui para as pessoas, conta um pouco sua história, essa história que é muito bonita, muito longa, conta um pouco o que você aprendeu nesse caminho, como é que você chegou na Critéria. Legal, obrigado de novo novamente pela oportunidade. Eu tenho uma história, acho que interessante, longa no mercado financeiro já, nessa profissão de assessor de investimentos, que é uma profissão relativamente nova no Brasil, e eu participo dela praticamente nesse formato estruturado desde o começo. Fui um dos primeiros aí agentes autônomos, estou há mais de 20 anos atuando nessa profissão. Lá atrás, no começo dos anos 2000, fui morar em Porto Alegre, por uma questão familiar. Tinha uma proximidade com uma família que tinha uma corretora lá no Rio Grande do Sul. Essa corretora, por uma sorte e oportunidade, a vida é oportunidade, foi lá que o Guilherme Bentimol começou a XP, e eu estava lá presente, foi uma das 10 primeiras pessoas a ingressar no grupo. Então participei desde o começo da XP ali, lá em Porto Alegre, desde o começo que a gente começou fazendo muito educação financeira, que eu acho muito importante. A gente tinha no Brasil ali pouquíssimos investidores de bolsa de valores, uma cultura que até hoje é muito forte de renda fixa, e a gente começou desmistificando o que era a bolsa. Foi ali que a XP começou a se diferenciar, primeiro a ensinar as pessoas a investir em bolsa. Era o produto que a gente tinha naquele momento, só fazia isso, bolsa. E participei de tudo que a XP foi iniciando, inovando. Fiquei alguns anos lá em Porto Alegre. Depois tive uma oportunidade rápida de trabalhar numa corretora grande, que era a Fator aqui em São Paulo. Minha família tinha voltado, eu acabei voltando, mas o meu DNA empreendedor me puxava de volta, e de volta para a XP novamente, depois de 6 meses eu estava já junto com o Guilherme montando o que seria a XP aqui em São Paulo. Naquela época não existiam escritórios, existiam filiais da XP. Eu comecei a filial da XP aqui em São Paulo, pegando ali um computador de tubo, numa sala de 5 metros quadrados, abrindo as primeiras contas que eram da minha família, de alguns amigos, chamando meus amigos de faculdade para trabalhar comigo. Chamei um amigo de Porto Alegre para me ajudar nesse desafio. A XP já estava começando a despontar como algo interessante, mas muito longe de ser o que era hoje, E aí começamos esse projeto, e ali em São Paulo, a XP crescendo no Brasil inteiro, foi muito legal. E depois de alguns anos eu decidi empreender fora da XP, montei um próprio escritório de investimentos junto com outras pessoas da minha equipe. Foi uma experiência fantástica, difícil. Nós montamos, nem sabíamos que ia vir pela frente, foi a crise de 2008, que foi um tsunami, foi muito complicado. O mercado americano chacoalhou como nunca, no Brasil nem se fala, e foi um desafio enorme, empreender muito jovem, com nada de dinheiro praticamente.
E nós ali conseguimos montar uma história de sucesso que durou um tempo interessante. Viramos parceiros da XP logo depois da fundação dessa empresa. Então a história sempre ela é colada com a XP e com o sucesso da XP, que também foi o nosso sucesso. A gente ajudou a construir isso e a XP nos ajudou muito a crescer. Depois de alguns anos nessa empresa, eu fui convidado a trabalhar no Banco Itaú. Né, eu ainda era jovem, né, apesar de já ter feito algumas coisas, eu tinha 25, 26 anos e nunca tive uma experiência corporativa e tinha curiosidade de trabalhar num grande banco, numa grande corretora. Fui convidado para trabalhar na corretora do Banco Itaú, foi uma experiência incrível também, foi lá que eu aprendi muita coisa, né? É um banco realmente que ele é diferenciado em relação aos grandes bancos. Fiquei 2 anos na corretora, onde aprendi bastante sobre governança, processos e coisas que, quando você é empreendedor numa empresa menor, você não tem tanto, né, como assessor. E depois, dentro do banco, fui convidado para trabalhar no private, que eu acho que é o ápice da carreira ali de quem é comercial no banco, né, uma das melhores posições. Fiquei lá numa carteira private durante 4 anos, fiz essa carteira ir crescendo. Mas, de novo, a minha veia empreendedora me chamava para montar um negócio, ser sócio. E aí, até numa conversa com o Guilherme, ao acaso, né, que não é o acaso, a gente ali já tinha uma relação, e acabamos conversando e surgiu a ideia de voltar para a XP, montar um novo escritório. Acabei vindo me juntar a um grande escritório da XP que cresceu muito, acabou sendo vendido para o Banco BTG, e naquele momento entendi que, pensando no cliente principalmente, não era interessante para o cliente ter que migrar. Eu tinha clientes que vieram comigo lá de trás, desde o começo da minha carreira, foram para o Itaú, tinham vindo para a XP, mudar para o BTG não era legal para o cliente. E aí, junto com o Pedro Kazan, com o Henrico, que já trabalhávamos junto nessa empresa, decidimos ficar na XP, com todo o apoio que a XP nos deu, e montar a Modena, né, que foi uma ideia fantástica, um projeto já mais voltado para o cliente private, uma cabeça de alocação, de portfólio, de patrimônio do cliente, né, muito com que a cabeça da Critéria também hoje. E montamos a Modena se desenvolveu muito rápido, cresceu, né? E acho que foi um grande aprendizado, mais uma vez, de empreender. Começamos do zero, o nome da empresa ali, algo bem interessante, conversando com os clientes, entendendo o que os clientes estavam buscando. A gente montou a empresa muito do que o cliente hoje em dia precisava, né? E isso foi muito bacana. Até chegarmos aqui na última etapa, que foi nos juntarmos com a Critéria, né? A gente sentiu ali em algum momento que o próximo passo, o mercado, de forma muito rápida, depois de 2020, ele se desenvolveu muito, né? Os temas são muito variados, não é só mais investimento, é assessoria patrimonial, é investimento offshore, é olhar o patrimônio do cliente, a sucessão, é olhar muito a PJ, né? Integrar pessoa física com pessoa jurídica. E para fazer tudo, você tem que ter estrutura. E a gente viu que para a gente chegar na estrutura ideal para o cliente, a gente ia demorar, e isso ia ser até ruim para o cliente. Então a gente viu que ter um parceiro que já tinha muito dessas ferramentas para atender o cliente ia nos levar para um outro patamar. E foi aí que começou as conversas com a Critéria, né? O Zé teve ali à frente desse processo o tempo todo, uma primeira conversa com o Bruno Setti, a gente começou a criar sinergias, e aí a história foi acontecendo. Caramba, muita história, hein, Nicolau? Impressionante. Deixa eu te perguntar, né, durante todas essas trajetórias, né, toda a trajetória que você teve, todas as casas que você passou, né, o que você entende que são as principais qualificações e características de um assessor de investimentos? Eu acho que o que foi há 10 anos atrás e o que você acha que é hoje, o que vai ser daqui a 10 anos. O assessor de investimentos ele vem mudando bastante, né, e muito rápido. Esse é um processo de 20 e poucos anos que começou a existir o assessor. Primeiro era um profissional ali, trabalhava dentro das corretoras, foi até uma forma das corretoras buscarem uma maneira ali da pessoa que trabalhava lá dentro ter uma formação, mas era muito amadora a profissão, eram pessoas que trabalhavam com bolsa de valores praticamente, né? Não ofereciam outros produtos, e isso veio mudando muito rápido, né? A XP encabeçou esse processo,
né? Fazendo com que o assessor falasse de outros produtos de investimento, né? Renda fixa, bolsa, investimentos lá fora, fundos, e o assessor foi tendo que se certificar, se qualificar, se tornar um profissional de excelência, né? Buscando conhecimento, se aprofundando em outros produtos e atendendo o cliente de fato 360, né? Então mudou bastante, a tecnologia também evoluiu muito, né, nesse período. Então o assessor também teve que ir aprendendo com a tecnologia, o que favoreceu a vida dele e do próprio cliente. Acho que tem mais tempo agora para o assessor fazer relacionamento com o cliente, né? Por outro lado, tem uma gama infinita maior de produtos. Então o nível do assessor hoje ele é muito melhor do que era de 20 anos atrás, né? Então, acho que isso vem em constante evolução. Quem não continuar evoluindo vai ficando para trás. Quem tiver aquela cabeça antiga de trabalhar só com bolsa, né, que era o assessor lá no começo, está completamente fora do que é o mercado hoje. O assessor que só fala de investimentos também está completamente fora do mercado nos próximos anos. E o assessor que não está olhando para a parte de tecnologia, não está entendendo como o cliente quer ser atendido, né? Hoje a gente tem gerações de clientes diferentes. A gente tem um cliente de 60, 70 anos que ele ainda gosta muito da relação pessoal, gosta do telefone, gosta do e-mail, gosta dessa relação. E tem a geração mais nova que gosta de fazer reunião por Zoom, que não quer visitar fisicamente, que não quer nem atender o telefone muitas vezes. Então o assessor tem que entender esse dinamismo, inclusive das diferentes faixas etárias dos clientes, né? Muito legal isso. Você comentou um pouco, né? Tá aí há mais de 20 anos no mercado, passou pelas crises 2008. Obviamente, os últimos 3 anos foram muito duros para o nosso mercado, né? A gente teve aí uma pandemia mundial, a gente teve guerra na Ucrânia. No Brasil, a gente, obviamente, não passou despercebido. Como é que você, e aí falando um pouquinho sobre investimentos, né? Como é que você protege o patrimônio do cliente, alinha as expectativas do cliente e talvez gere a ansiedade do cliente durante esses tempos de crise? A gente vem vivendo no Brasil, acho que um período de crise bastante prolongado, né? A gente teve um bom momento ali no começo dos anos 2000, entre 2003 até 2008, onde foram momentos muito bons, né, para os investimentos, principalmente de bolsa. E após isso a gente teve muita turbulência. Teve a crise de 2008 que foi mundial, mas o Brasil acabou até saindo relativamente bem dessa crise, mas depois veio ali os governos da Dilma, que foram catastróficos para a economia e para os próprios investimentos, juros subindo rápido, bolsa sofrendo muito aí. Depois tivemos impeachment, Joesley Day, a gente teve várias crises aí em sequência, com que fizeram que a gente aprendesse muito. O próprio investidor amadureceu bastante. E eu acredito que a receita para o cliente passar por toda essa turbulência é um planejamento bem feito. O assessor está muito próximo do cliente para fazer revisões periódicas, né? Entender de fato a vida do cliente. Não basta só, o que você quer comprar de investimento hoje? Eu tenho aqui uma boa aplicação. Entender o momento de vida do cliente, né? E mostrar para o cliente qual que é o cenário que está nesse momento e qual que é o cenário futuro. E dado que a gente passa aqui no Brasil por muita turbulência, acho que você tem aí grandes oportunidades. Por ter tanta turbulência, tem muita oportunidade, e a forma de você minimizar essa volatilidade toda, essa ansiedade do próprio cliente, estar muito próximo, estar explicando todos os cenários para ele, todos os cenários possíveis, até quando vai mal, o cliente entender porque está indo mal. Aí ele fica mais tranquilo para tomar as decisões, né? E eu vejo, até pelo que aconteceu nos últimos anos e o que vem aí pela frente no Brasil, eu acho que quem é ganhador aí dessa equação é quem tem planejamento, né? Principalmente, e quem aí não toma um risco excessivo, né? Acho que o Brasil, acho que até infelizmente tem uma taxa média de juros alta, né, com que dificulta o desempenho dos ativos de maior risco e facilita os ativos de renda fixa. Então, quem soube trabalhar bem aí a renda fixa ao longo dos últimos anos e pontualmente entrou na bolsa em momentos favoráveis, acho que foi o grande ganhador aí nessa equação. Concordo plenamente.
Ô, Nick, você já passou por banco, já passou por corretora. Uma coisa, um estigma do nosso mercado, né? Algo que a gente escuta muito e, obviamente, a gente tem que se defender, é sobre o conflito de interesse da nossa remuneração, né? Hoje em dia a gente é comissionado, ou seja, para cada receita, serviço que a gente faz para o cliente, a gente recebe um repasse, chamado repasse disso. O que você acha sobre essa ideia de conflito de interesse no agente autônomo? Como você compara isso aos bancos, ou corretoras, ou family office, outros modelos de remuneração? Essa pergunta é muito interessante. O investidor cada vez mais está querendo entender isso. O brasileiro, por ter aí uma cultura financeira ainda bastante tímida, muitas vezes ele nem entende essa dinâmica de como é remunerado o profissional que atende ele, né? Ele está acostumado, 90% dos brasileiros ainda investe nos bancos. Esse número já foi de 99% há 15 anos atrás e vem mudando rapidamente. Por quê? As pessoas vêm entendendo cada vez mais, assim como o investidor americano, que hoje 99% investe com um assessor de investimentos independente, fora do banco, ele já percebeu que o assessor de investimentos tem menos conflito do que o banco. Mas como assim? Como tem menos conflito do que o funcionário lá do banco? Não desmerecendo o funcionário do banco, tem ótimos profissionais, a gente tem boas instituições financeiras no Brasil, mas o modelo do banco, eu diria que ele é cada vez mais ultrapassado. Por isso que o americano, que é o mercado mais desenvolvido, né, o mercado inglês, por exemplo, também, as pessoas não investem no banco, elas pagam conta no banco e usam assessores independentes ou casas independentes para investir seu dinheiro. Por quê? No banco existe um grande conflito de interesse. O funcionário do banco ele é assalariado e bonificado pelo banco, então ele vai seguir as diretrizes do banco e ele vai buscar os interesses ali que o banco está sugerindo, né? Então ali ele obviamente vai ter produtos que são do banco onde ele ganha mais dinheiro. Não tem como fugir dessa dinâmica. Então esse modelo sempre vai ser mais conflitado do que o do assessor. E aí se fala muito hoje tem muitos blogs, muita gente na internet falando e falando muita besteira a respeito do assunto, falando que o assessor tem grande conflito, o assessor ganha comissão. Sim, o assessor ele é comissionado, né? Mas o assessor ele vende hoje, uma plataforma como o da XP, os melhores produtos do mercado financeiro. E ele ali é remunerado sobre todos os produtos. Então, se ele vende o produto A, o B ou C, ele ganha sobre todos. Então, ele minimiza o conflito. Tem alguns produtos que ele ganha um pouco mais e outros que ele ganha menos, né? Mas basta o cliente entender dessa dinâmica que ele pode confrontar o assessor, né? E como eu falo, como qualquer profissão, tem os bons profissionais e os maus profissionais, né? Então acho que o cliente tem que buscar profissionais com experiência, principalmente, qual que é a formação dele, né? Em que patamar da carreira que ele está, não que não tem que dar oportunidade para quem está começando. Mas muitas vezes quem está começando não tem a experiência ainda para distinguir isso, ou até está num momento de carreira que ele vai ter um pouco mais de conflito. Quem está mais maduro já sabe que tem que fazer o que é bom para o cliente, em primeiro lugar sempre, mas o assessor, ele, comparando com o gerente de banco, ele tem uma diferença muito maior, muito menos conflito de interesse, porque ele tem lá uma plataforma de produtos. Eu dou sempre o exemplo, por exemplo, de companhia aérea. Quando você vai comprar uma passagem, você não vai no site da TAM ou da Gol, você vai no Kayak, no Decolar, num site de pesquisa. Uma plataforma como a XP é uma plataforma de pesquisa de produto, e o assessor é o teu personal advisor, que vai te ajudar a escolher os melhores produtos. Esse é o papel dele. E ele ganha sobre todos. Então minimiza o conflito drasticamente. E nós temos hoje uma evolução do mercado aqui no Brasil, que já está nos Estados Unidos difundido há décadas, que é o modelo de advisor fee, ou de fee fixo. O que significa isso? O cliente paga uma taxa, um percentual sobre o seu patrimônio, anual, né, pago todos os meses, em que o assessor ganha aquilo ali. Então ele vai ter certeza que o assessor só vai oferecer produto pensando no bem do cliente. Não tem conflito nenhum, aí você zera o conflito. E é um modelo que eu particularmente gosto bastante. Mas voltando, como que funciona esse produto? Você paga uma taxa ali anual, dividida por 12 meses, e todas as comissões que o teu assessor iria ganhar, ela volta como cashback na sua conta, de forma transparente, você vê no seu extrato. Esse, para mim, é o melhor modelo. É o modelo que os family offices usam, né? Os grandes investidores, private, bilionários, multimilionários, fazem dessa forma, na sua maioria, né? Mas outra coisa interessante é que o modelo de assessoria que a Critéria faz, que a XP faz, dá para o cliente a liberdade dele escolher.
modelo do FII fixo ou o modelo tradicional, no qual o assessor ganha a comissão e o cliente sabe que o assessor ganha a comissão. Mas, resumindo a conversa, eu acredito que claramente o modelo bancário ele é defasado, porque o conflito de interesse é muito maior. Né? O assessor minimiza muito o conflito de interesse e o FII fixo ele mata qualquer conflito de interesse. E para não me alongar muito, né, eu acho que cada vez mais pessoas vão vir para esse modelo aí do Advisor Fee. Perfeito. Eu acho que, ilustrando um pouquinho o que você falou, é uma coisa que o Carlos, nosso CEO, já falou muitas vezes aqui pra gente, qualquer modelo é passível do conflito de interesse, né? Você falou muito bem, o banco, o gerente do banco tem as suas metas a serem batidas, ele vai no final do mês empurrar mais produtos, independente se é bom ou não para o cliente. Os produtos do banco são sempre produzidos pelo banco, Sim. Então eles têm esse conflito adicional de interesse. Você falou muito bem, nós somos uma plataforma aberta, então oferecer produtos da XP ou do BTG, por exemplo, não muda pra gente, então a gente vai escolher o que é melhor para o cliente. E tem um outro fator, né? Eu enxergo que o assessor de investimentos no agente autônomo, que é o nosso modelo, ele valoriza mais o cliente, né? A gente tem uma base de clientes. Você deve ter 100, 150 clientes, né? Perder um cliente dói muito pra gente. Pro banco, o gerente do banco, ele pode perder 5, 10, 15 clientes no mês, porque eles têm uma base tão grande que facilmente é reposta. Isso é um outro ponto que eu até ia comentar, que é a questão do atendimento, né? Muito se fala em atendimento, em experiência do cliente, em todos os mercados, não só no mercado financeiro. A jornada do cliente, a experiência do cliente. E uma reflexão que muita gente tem percebido, né? Os bancos melhoraram graças à concorrência que a gente imprime sobre eles, mas ainda é uma ciência, assim, é uma derrota para o banco que sempre vai acontecer, que é o relacionamento com o cliente. A gente funciona como médico de família, que hoje existe muito pouco, mas a gente cada vez mais é esse médico de família. A gente tem famílias que eu atendo há mais de 15 anos, há quase 20 anos, né? E eu conheço o nome do filho, o que o filho faz, qual que é a característica da família, quanto que ganha, qual que é o patrimônio, se tem imóveis, não tem imóveis. Isso no banco não existe mais. O gerente com certeza vai ser outro gerente daqui a um ano. Porque o gerente vai promovido, ele é mandado embora, ele vai virar assessor de investimento e trabalhar com a gente. Então se perde essa linha de proximidade e ela é muito importante. Para fazer de fato um bom atendimento, você tem que conhecer. E isso é uma outra reflexão que os próprios clientes têm que fazer. Quando ele vai no médico, ele conta tudo o que ele está sentindo. Ele não vai omitir uma informação que ele pode tomar um remédio errado ou ter um tratamento errado. Eu tenho uma dor, mas eu não contei da outra dor. Não faz sentido ele fazer isso. E muitas vezes nos investimentos, o cliente não quer contar se ele tem conta em 3 bancos, quanto ele tem, qual produto ele tem. Eu muitas vezes falo para os clientes, não fique acanhado, me mostra o que você tem lá no Itaú, no Bradesco, que eu vou te ajudar inclusive com o que está lá. Para eu fazer aqui um bom atendimento aqui na XP, eu preciso saber o que você tem, quanto você tem de imóveis, quanto você ganha, para te oferecer uma blindagem patrimonial, porque a conversa hoje, ela não é uma conversa, aplica nesse CDB que tem uma taxa boa. Essa conversa, ela está errada, né? A gente tem que sentar e fazer, de fato, um planejamento bem feito do cliente para dar um bom atendimento. Perfeito. E por último, né, até o modelo de Family Office, que muitas vezes tem uma taxa de performance, né? Existe um conflito que o gestor da carteira desse cliente, ele recebe, obviamente, pela rentabilidade da carteira. Então, ele é enviesado para colocar mais risco na carteira do cliente, porque ele sabe que no momento de bonança ele vai ter o retorno junto com o cliente, e às vezes o cliente não tem esse apetite ao risco, né? Então, de novo, aqui envelopando esse nosso papo, eu acho que qualquer modelo é passível de conflito e a palavra-chave é confiança. Verdade. Né? Que vem, obviamente, com transparência. Nick, você tem clientes PJ, né? Você comentou um pouquinho que o mercado de assessoria tem evoluído muito. A gente está falando não só sobre investimentos, o que começou como renda variável, agora temos produtos bancários, crédito privado, além de investimentos seguros, câmbio, crédito, toda a parte de IB. Né? Eu queria entender, sua carteira hoje possui clientes PJ, você atende, que tipo de serviço você oferece? O mercado, as pessoas jurídicas, né? Estão cada vez mais descobrindo esse mundo da assessoria de investimentos. A PJ ainda está mais concentrada nos bancos, né?
porque muitas vezes a empresa está focada na operação dela e ela está correta, só que ela não deveria deixar de olhar todo o resto, né, em que o banco hoje não consegue atendê-la, a não ser que ela seja uma empresa corporate que fature bilhões de reais, que é o caso da minoria. Tem milhões de empresas no Brasil que são de médio, pequeno porte, que hoje são muito mal atendidas pelos bancos, né? E as pessoas estão começando a perceber isso. E hoje eu tenho várias PJs na minha carteira. Aqui na Critéria tem muitos assessores que atendem PJ. A gente tem conversado cada vez com mais empresas e abrindo a cabeça dos empresários. Que se eles aplicarem melhor o caixa da empresa, não, mas o caixa tá ali parado, eu tenho que pagar um monte de conta, entra e sai, mas esse dinheiro bem aplicado no final do ano ele vai gerar alguns milhares, talvez milhões de reais a mais numa aplicação bem feita. Ele tem lá a parte de seguros da empresa, isso é custo para a empresa. Um seguro mal feito pode ser um desastre para a empresa, pode ser um prejuízo inestimável, né? Um seguro saúde, que é um custo às vezes altíssimo numa empresa, se você vê uma plataforma como a nossa, em que tem profissionais dedicados a, por exemplo, seguro de saúde, nós podemos trazer uma diminuição de custo significativa para as empresas. Então o empresário está cada vez mais, até porque a gente vive em crise no Brasil, tem que olhar para a linha de custos. E nós cada vez mais somos uma solução para a pessoa jurídica em melhorar essa linha de custos e melhorar a eficiência, né? Tem a parte de crédito. Que empresa no Brasil hoje que não precisa de crédito? E hoje o crédito tradicional que o banco oferece, ele não atende as empresas, né? Vou pegar uma linha de crédito instantâneo, caríssima no banco. Tem pessoas que vivem nessa linha cara e não sentam para ter uma conversa inteligente com o assessor. A gente pode pensar, vender um imóvel da empresa, a empresa alugar, a gente pode buscar uma dívida estruturada mais barata para a empresa. Enfim, existe uma série de soluções para a PJ que a gente pode, inclusive, fazer um mix entre a PJ, né? Ligar a PJ com a pessoa física, coisa que o banco não faz. Você tem um gerente pessoa física e um PJ que são do mesmo banco e não sabem nada, e não ligam e não trazem inteligência nenhuma. A gente conseguindo atender a pessoa física e a pessoa jurídica, a gente vai trazer inteligência de sucessão, tributária, né, pagamento de menos juros no caso da empresa que tem ali crédito. Então eu vejo cada vez mais as PJs vindo buscar o atendimento do advisor, e isso vai crescer fortemente nos próximos anos. Perfeito. E com essa quantidade de informação, Nick, né, a gente está falando de muitos mercados dentro do nosso mercado, né, não só investimentos, mas como você citou aí, seguro, toda a parte, né, de vida, saúde, câmbio, crédito. Como é que você, qualquer assessor, se mantém atualizado? Isso é o outro desafio, né? A nossa rotina, como ampliou muito a complexidade de produtos e de afazeres de um assessor, ele tem que, como todo mundo, se reinventar, arrumar tempo. A tecnologia nos ajuda a ter mais eficiência e o assessor tem que estar o tempo inteiro se reciclando, né? E de que forma que eu vejo que eu faço, eu vejo os assessores que têm sucesso estão fazendo, né? Hoje nós temos um conteúdo enorme dentro da própria XP, né, desde de novos produtos, de certificações. Você tem também uma quantidade enorme de conteúdo no YouTube, de podcasts, né, em português, em outros idiomas, em que você vai desenvolvendo técnicas, né, desde coisas bem específicas do nosso mercado até coisas que são de inteligência emocional, também de coisas ligadas também à parte de marketing digital, a gente conseguir se comunicar melhor com o cliente, as ferramentas de CRM que são muito importantes, né? Ninguém usa mais, quer dizer, tem gente que ainda usa, mas a gente tem lá uma tecnologia toda para saber o que está acontecendo com a vida do cliente, há quanto tempo a gente não se relaciona com o cliente, para que a gente fique mais próximo do cliente, que as informações não se percam, né? Que a gente coloque tudo que a gente está conversando dentro de um sistema para quando você voltar a conversa, ela parar de pé. Não tem coisa mais chata que o assessor voltar para o cliente com uma conversa que não tem nada a ver, porque ele perdeu ali o contexto. Então, existem muitas certificações, né? Eu mesmo, ao longo da minha carreira, fui me certificando. Eu tenho o CPA 20, o CFP, que é uma certificação muito interessante, acho que poucos clientes conhecem, né? Que é o de Planejador Financeiro Global,
né? O Brasil, é até interessante, se destaca no mundo com uma quantidade grande. Quando eu fiz, acho que não tinham nem 1.000 certificados do CFP. Hoje, se eu não me engano, tem bastante gente no Brasil. É um dos países que mais tem. É uma certificação muito importante, porque de fato você sabe que o teu assessor ele consegue falar de planejamento e não só de investimento, né? Então, essa questão de estar antenado é muito importante. A Critéria possui áreas de research e de produção de conteúdo para clientes e para os assessores? Isso é outra coisa importante, né? Nós hoje temos só na rede XP mais de 400 escritórios, se eu não me engano. Você tem aí outros bancos como o BTG, outras plataformas que têm muitos escritórios, mas muitos escritórios que não têm estrutura necessária para atender o cliente. Por mais que as plataformas deem estrutura para o assessor ali com conteúdo, a própria XP, do próprio BTG, mas você ter dentro de casa, como a Critéria desenvolveu, né? Áreas de produtos internas, áreas de pesquisa interna, né? A gente tem um time dedicado só ao mercado offshore, a gente tem um time só dedicado ao mercado de fundos imobiliários e fiagros, que os clientes gostam muito, né? Importante a gente ter a segurança, a gente que é assessor, tem um time que está olhando lá, analisando o crédito das empresas, uma mesa de renda variável robusta, né? Bolsa é tão complexo, o assessor não consegue ser especialista em tudo. Então, se você tem dentro da sua empresa hoje especialistas para te ajudar, o atendimento do cliente fica muito melhor, o cliente sai ganhando, né? Nós temos aqui na Critéria, por exemplo, também que eu destaco muito a área de câmbio, né? Uma mesa de câmbio que faz câmbios complexos para empresas, principalmente, pessoa física é mais simples, mas a pessoa jurídica tem uma complexidade, tem uma mesa com pessoas muito gabaritadas. A gente tem uma área de seguros, né? Que atende o cliente na sua plenitude. Então eu vejo isso como muito importante ter dentro de casa essa estrutura. Legal. O Nick, aqui, chegando ao fim da nossa conversa, eu acho que você, inclusive, já até deu dicas para onde o mercado está indo, mas a gente está agora numa mudança drástica, não só no nosso mercado, mas no mundo como um todo, né? Por conta de inteligência artificial, a tecnologia. Eu acho que as plataformas abertas no nosso mercado aceleraram muito isso, né? A gente não tem mais diferenciação por produto, né? A plataforma do BTG, da XP, tem suas diferenças, mas na média muito parecida. A gente tem ainda outras 10, 15 corretoras, né? Para onde que você acha que o mercado, o nosso papel como assessor de investimentos, vai daqui a 10, 15 anos, quando essas tecnologias estiverem um pouco mais difundidas? E qual é a importância, na sua visão, das soft skills, né? De saber escutar, de saber se comunicar, de estar próximo do cliente, ter empatia. Então me fala um pouquinho como você acha que o mercado vai. Como eu falei anteriormente, o perfil do assessor ele veio mudando muito, né? Muitas pessoas jovens entraram para esse mercado, o que é super positivo, né? É uma carreira nova e nos últimos anos entrou muita gente. Então é importante que quem está começando aí nessa carreira de assessor de investimento busque, mesmo que não tenha naturalmente alguns skills. Eu mesmo era um cara muito tímido, que até pela profissão fui obrigado a me desenvolver essa parte de comunicação, de estar próximo do cliente. Então um assessor de investimentos, para ele ser bem sucedido, para ele trazer, quando eu digo bem sucedido, ele dá um bom atendimento para o cliente, e isso para mim é ser bem sucedido. Ele conseguir se comunicar bem, né, com clareza, com uma conduta ética acima de qualquer coisa, né? Muita transparência, muita ética, muita proximidade, gostar de falar com o cliente, né? Isso é muito importante, sem deixar a parte técnica de lado. Essa reciclagem praticamente diária, de ouvir morning calls, a Critéria fornece para os assessores aqui conteúdo todos os dias, o mercado também fornece muito conteúdo, então é fácil você tá bem informado, tá passando por reciclagem, porque o mercado está mudando muito rápido. Até olhando o futuro, né, a gente está vindo inteligência artificial, XP hoje nos fornece vários insights com inteligência artificial, clientes que estão ali com vencimento, com dinheiro parado em conta, que nos facilita muito e vai cada vez mais para isso, mas eu acho que o elo com o assessor nunca vai deixar de ter. As pessoas vão continuar tendo a confiança no assessor, alguém para contar o que está acontecendo na vida dela. O robô nunca vai saber aquela conversa olho no olho, a tonalidade da voz da pessoa, entender, por mais que a pessoa responda um questionário que diga se ela é arrojada, moderada ou agressiva, muitas vezes na conversa a gente
vai descobrir que o cara não é o que está escrito no papel. Perfeito. Até às vezes pela profissão, pela idade, pelo nível de conhecimento dele, né? A gente, com a experiência, fica mais fácil de ter essa leitura. Mas se você vai treinando esses skills de proximidade, de falar com o cliente, de comunicação, você vai mais facilmente conseguindo identificar o que o cliente está buscando. E tá próximo do cliente, né? Tá próximo fisicamente. A gente está no momento agora de modelo quase que híbrido mundial, né? A gente tem muita gente vindo ao escritório, mas muita gente tanto de casa quanto próximo do cliente. Você é um cara que almoça com o cliente, sai para jantar, faz evento presencial? Acho que isso é fundamental. A gente perdeu um pouco essa questão de proximidade, todas as profissões. Nos últimos 2, 3 anos, a pandemia acelerou isso, as pessoas ficaram numa certa distância, mas eu acredito que fazer o contato próximo, pessoal, faz toda a diferença. Ir na casa do cliente, ir no trabalho do cliente, receber o cliente no escritório, ou minimamente ter um zoom, um vídeo que você veja a expressão do cliente, é muito importante. Isso muda, faz toda a diferença, né? Essa geração mais nova é muito do WhatsApp, o cliente não se comunica mais muito por e-mail, ele se comunica muito pelo WhatsApp, e eu acho muito fria essa relação do WhatsApp. Tem que ter telefone na orelha. Acho que falar pelo menos com o cliente ali todo mês é o mínimo para você conseguir fazer um bom atendimento e que você consiga, com uma certa frequência, encontrar com o cliente presencialmente, né? Acho que tecnologia nos ajuda, a gente ganha velocidade, consegue falar com mais pessoas, o que é bom para os clientes, a gente fala mais vezes e com mais clientes durante o dia, mas tem que parar, dar aquele passo para trás, eu vou lá visitar meu cliente. Muitas vezes o cliente nem quer porque ele tá nesse looping automático de não encontrar com as pessoas. Mas quando a gente encontra e vai lá, é outra experiência. Com certeza. Nick, chegando aqui ao fim da nossa conversa, quero te agradecer imensamente aí pelo tempo. Eu sei que nossa agenda é super corrida, então dedicar aí 30, 40 minutos para a gente poder difundir nossa profissão, nosso serviço, tanto para clientes quanto para outros profissionais, é super louvável. Muito obrigado aí pelos ensinamentos. Parabéns pela sua história, né? Nosso mercado é um mercado muito desafiador e você está quase 20 anos nele, com certeza já é uma prova de sucesso. Você no começo da nossa live já falou que tem clientes que você carrega desde o seu início, então isso para mim é a maior métrica de sucesso. Te desejo muita sorte, tamo junto, né, nessa empreitada, conta com a Critéria. E você, cliente, profissional que gostou do trabalho do Nick, quer conhecer um pouco mais, tanto ele como assessor, como a Critéria, a gente tem o link aqui embaixo que você vai poder ter um acesso direto a ele, acesso direto à nossa equipe. Fique à vontade, né, as portas estão 100% abertas. E mais uma vez, Nick, obrigado. Obrigado, Zé, pela oportunidade, pela Critéria. Acho que nós estamos só começando uma história de muito sucesso no mercado financeiro brasileiro. Acho que temos muita informação, muito conhecimento para difundir com nossos clientes e ajudá-los a conquistar os objetivos deles. Sem dúvida. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez, Nick. Obrigado, boa noite. Esse foi o Papo de Assessor, mais um episódio aqui do nosso quadro. Boa noite a todos.